Aos 73 anos, meu paciente Francisco me procurou desesperado, dizendo que sua esposa havia pedido o divórcio após 45 anos de casamento. O motivo? Disfunção erétil há 3 anos. 2 semanas depois, ele voltou ao meu consultório chorando, mas desta vez de alegria. O que mudou? 3 ingredientes que ele já tinha em casa. Olha, vou ser direto com você. Olha, vou ser direto com você. Meu nome é Doutor Mário Alonso Puig. E se tem uma coisa que aprendi em 40 anos, cuidando da saúde de homens como nós, é que ninguém fala sobre o que realmente importa. Francisco chegou ao meu consultório arrasado. Um homem de 73 anos que sempre foi forte, sempre resolveu tudo, sentado na minha frente chorando como uma criança. Sua esposa, 45 anos de casamento, havia pedido o divórcio. E o motivo vai te chocar. 3 anos sem conseguir ser homem na cama. 3 anos vendo a mulher da sua vida se afastar porque aquela parte essencial de ser homem simplesmente parou de funcionar. Sabe o que mais me revoltou na história do Francisco? Ele já havia procurado 3 especialistas diferentes, 3 médicos que deveriam ajudá-lo. E sabe o que todos fizeram? Prescreveram medicamentos que custavam mais de $400 por mês. R$ 400 todo mês. E o resultado? Dores de cabeça que faziam ele querer morrer. Enjoos constantes que não o deixavam nem comer direito. E alterações na pressão arterial tão perigosas que a própria esposa ficava com medo de ele ter um infarto. Imagine a situação. Um homem pagando uma fortuna para se sentir ainda pior do que já estava, gastando o dinheiro da aposentadoria em remédios que, além de não resolverem o problema, ainda criavam outros 10. É revoltante, não é? Mas infelizmente essa é a realidade de milhões de homens no Brasil. Francisco estava desesperado. Me disse que preferia morrer a continuar vivendo daquele jeito, que não se sentia mais homem, que tinha vergonha de olhar nos olhos da esposa. Você conhece essa sensação? Essa sensação de impotência que vai muito além do físico? 2 semanas depois, Francisco voltou ao meu consultório, mas desta vez estava chorando de alegria. Suas lágrimas eram de felicidade pura. Sua esposa havia cancelado o pedido de divórcio. Eles estavam vivendo uma segunda lua de mel aos 73 e 68 anos, respectivamente. A casa que antes era um campo de guerra silencioso voltou a ter risadas, carinho e, sim, intimidade. O que mudou completamente a vida do Francisco foram 3 ingredientes simples que ele já tinha na cozinha de casa: bicarbonato de sódio, alho e gengibre. 3 ingredientes que custaram menos de $5 no total. R$ 5 contra R$ 400 por mês que ele estava gastando antes. Você deve estar pensando: doutor, isso parece simples demais para ser verdade. Se fosse assim tão fácil, todo mundo saberia. E é exatamente essa descrença que mantém milhões de homens presos a medicamentos caríssimos, sofrendo com efeitos colaterais desnecessários, enquanto a indústria farmacêutica fatura bilhões às suas custas. A verdade que eles não querem que você saiba é que a solução para muitos problemas de saúde masculina está mais perto do que você imagina. Muito mais perto. Talvez a poucos metros de você neste exato momento. Mas antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta bem honesta. Quantas vezes você já se olhou no espelho e pensou: onde foi parar o homem que eu era? Quantas vezes você sentiu aquela pontada no peito ao perceber que não é mais o mesmo de antes? Se você já passou por isso, continue assistindo, porque o que vou compartilhar nos próximos minutos pode mudar sua vida para sempre. Sabe qual é a maior mentira que contam para homens como nós? Que perder a virilidade é normal depois dos 60, que faz parte do envelhecimento, que temos que aceitar e nos conformar. Mentira. Mentira descarada que serve para manter você gastando fortunas em tratamentos que não funcionam.
Eu já vi executivos poderosos, homens que comandaram empresas milionárias, chorarem no meu consultório porque não conseguiam mais satisfazer suas esposas. Vi aposentados que construíram impérios se sentirem completamente inúteis na cama. E sabe o que mais me revolta? É que 8 em cada 10 desses homens estavam sofrendo à toa, completamente à toa. Por quê? Porque existe um segredo que a indústria farmacêutica fatura bilhões escondendo de você. Um segredo tão simples que você vai bater na testa quando descobrir. Enquanto eles querem que você gaste 500 a 600 horas, até 700 horas por mês em pílulas azuis que fazem sua cabeça explodir de dor, a solução real está ali, no armário da sua cozinha, custando menos de 5 reais. Vou te contar uma verdade que meus colegas médicos odeiam ouvir. A maioria deles nem sabe que essas soluções existem. Ou sabem e fingem que não sabem porque não dá dinheiro. Resultado? Você fica refém de remédios caríssimos, que além de quebrar seu orçamento, ainda por cima fazem você se sentir pior do que antes. Lembra do Francisco? Ele me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Doutor, eu me sentia como um fracassado. Via minha esposa se afastando e não conseguia fazer nada. Os remédios me deixavam zonzo, com dor de cabeça, sem apetite. Eu estava perdendo minha dignidade de homem. Essa é a realidade cruel que milhões de homens enfrentam em silêncio. Porque ninguém fala sobre isso abertamente. É um tabu. Homem não pode demonstrar fraqueza, não pode admitir que está com problemas íntimos. Então fica sofrendo sozinho, gastando dinheiro que não tem, tomando remédios que fazem mais mal do que bem. Mas a verdade é que seu corpo não precisa de química artificial para voltar a funcionar. Ele precisa dos nutrientes certos, na combinação certa, na dosagem certa. E esses nutrientes estão na sua cozinha. Sempre estiveram. A diferença é saber como usar. Quando analisei o caso do Francisco, identifiquei 3 fatores principais que estavam causando seu problema: circulação sanguínea comprometida, inflamação crônica no sistema e desequilíbrio do pH corporal. 3 problemas que podem ser resolvidos naturalmente, sem efeitos colaterais, sem gastar uma fortuna. O bicarbonato de sódio, por exemplo, quando usado da forma correta, e atenção, precisa ser da forma correta, tem propriedades alcalinizantes que otimizam o fluxo sanguíneo. É uma informação que raramente é compartilhada pelos profissionais da saúde, porque, bem, bicarbonato não dá lucro para ninguém. Você quer saber por que a indústria farmacêutica não divulga essas informações? Porque um homem curado com bicarbonato, alho e gengibre não volta a comprar remédios de 400 por mês. É matemática simples. Eles preferem um cliente viciado em medicamentos a um homem saudável e independente. Deixa eu te explicar uma coisa que mudou completamente minha forma de tratar homens com problemas de ereção. Durante anos, eu fazia igual aos outros médicos. Prescrevia medicamentos, esperava que funcionassem e torcia para os efeitos colaterais não serem muito graves. Até que comecei a estudar a raiz do problema, não apenas os sintomas. Descobri que 90% dos casos de disfunção erétil em homens após os 60 anos têm origem em 3 fatores específicos. 3 pilares que, quando comprometidos, destroem completamente a capacidade masculina. E o mais impressionante, todos os 3 podem ser restaurados naturalmente, sem medicamentos, sem efeitos colaterais. O primeiro pilar é a circulação sanguínea. Pense assim, uma ereção nada mais é do que sangue fluindo corretamente para o órgão masculino. Se sua circulação está comprometida, não adianta tomar a pílula mais cara do mundo. É como tentar encher um balde furado, vai continuar vazio. Com o passar dos anos, nossas artérias vão ficando mais rígidas, o sangue mais espesso e a pressão arterial desregulada. Resultado, o sangue não chega onde precisa chegar, na quantidade que precisa chegar, no momento que precisa chegar.
Simples assim. O segundo pilar é a inflamação crônica. Essa é a vilã silenciosa que ninguém fala. Você pode não sentir dor, pode não ter febre, mas seu corpo está inflamado por dentro. E quando há inflamação, há bloqueio. Bloqueio na circulação, bloqueio na produção de hormônios, bloqueio na transmissão de sinais nervosos. A inflamação crônica é causada principalmente pela alimentação moderna, cheia de processados, pelo estresse constante, pela falta de exercícios e pelo acúmulo de toxinas no organismo. Ela vai corroendo silenciosamente sua capacidade de ser homem. O terceiro pilar, e talvez o mais importante, é o desequilíbrio do pH corporal. Nosso corpo funciona melhor em um ambiente ligeiramente alcalino, mas a vida moderna, alimentação ácida, estresse, poluição, deixa nosso organismo constantemente ácido. E em ambiente ácido, nada funciona direito. Quando o pH está desequilibrado, o oxigênio não é transportado eficientemente pelo sangue. Os nutrientes não são absorvidos corretamente. Os hormônios não são produzidos adequadamente. É como se seu corpo estivesse funcionando em modo de emergência 24 horas por dia. Francisco apresentava exatamente esses 3 problemas: circulação comprometida pela idade e sedentarismo, inflamação crônica causada por anos de estresse empresarial e alimentação inadequada, e pH corporal completamente ácido. Um coquetel perfeito para a impotência sexual. Mas aqui está o segredo que mudou a vida dele. Cada um desses 3 pilares pode ser restaurado com ingredientes simples que você tem em casa. O bicarbonato de sódio corrige o pH corporal quando usado corretamente. O alho é um dos mais poderosos anti-inflamatórios naturais que existem. E o gengibre é um vasodilatador natural que melhora a circulação sanguínea de forma impressionante. A combinação desses 3 ingredientes, nas doses certas, nos horários certos, com o preparo correto, ataca diretamente os 3 pilares da disfunção erétil. Não é magia, é ciência. Ciência que funciona há milhares de anos, mas que a medicina moderna escolheu ignorar em favor dos lucros farmacêuticos. Você sabe qual foi a primeira coisa que Francisco me perguntou quando expliquei sobre os 3 ingredientes? Doutor, mas como é possível que bicarbonato, alho e gengibre façam o que remédios de centenas de reais não conseguem fazer? E eu vou te dar a mesma resposta que dei para ele. A diferença está no conhecimento. Não adianta nada você saber que alho faz bem se não souber como preparar, quando tomar, em que quantidade e como combinar com os outros ingredientes. É como ter as peças de um motor na sua frente, mas não saber como montar. As peças estão todas aí, mas sem o conhecimento correto, não funciona. Vamos começar pelo bicarbonato de sódio. Esse pó branco que está na sua cozinha é um dos alcalinizantes mais poderosos que existem. Quando usado corretamente, ele neutraliza a acidez do seu sangue, melhorando imediatamente o transporte de oxigênio. Mais oxigênio no sangue significa melhor circulação. Melhor circulação significa ereções mais firmes e duradouras. Mas atenção! Usar bicarbonato incorretamente pode ser prejudicial. A dose errada pode causar desequilíbrios eletrolíticos. O horário errado pode interferir na digestão. A forma errada de preparo pode anular completamente os benefícios. Por isso, a maioria dos homens não vê resultado, usam de qualquer jeito. O alho, por sua vez, contém uma substância chamada alicina, um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes conhecidos pela ciência. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. A alicina só é liberada quando o alho é cortado ou amassado e fica exposto ao ar por alguns minutos. Se você engolir o dente de alho inteiro, não vai funcionar. Se cozinhar imediatamente após cortar, também não funciona. E tem mais. O alho precisa ser consumido com o estômago em determinado estado para ser absorvido corretamente.
Na hora errada, ele pode causar azia, má digestão e até irritação gástrica. Na hora certa, com o preparo correto, ele revoluciona sua circulação sanguínea. O gengibre é ainda mais fascinante. Ele contém compostos chamados gingeróis, que são vasodilatadores naturais extremamente eficazes. Eles relaxam as paredes dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com muito mais facilidade. É como trocar um cano entupido por uma avenida. Mas o gengibre fresco é completamente diferente do gengibre seco. O método de preparo altera totalmente suas propriedades. Se você fizer chá fervendo a água com gengibre dentro, vai destruir a maioria dos compostos ativos. Se consumir na quantidade errada, pode causar irritação gástrica e até alterar a pressão arterial. Francisco aprendeu exatamente como usar cada ingrediente. Descobriu que o bicarbonato deve ser tomado em jejum, diluído em água filtrada, na temperatura ambiente, 30 minutos antes de qualquer alimento. Que o alho deve ser amassado, deixado ao ar livre por exatos 10 minutos para liberar a alicina, e consumido com um pouco de mel para proteger o estômago. E que o gengibre deve ser ralado fresco, nunca fervido, apenas abafado em água quente, coado e consumido morno, de preferência no final da tarde, para não interferir no sono. Quando ele seguiu essas instruções específicas, os resultados apareceram em menos de 2 semanas. Outros ingredientes comuns também possuem propriedades impressionantes. A cebola, por exemplo, é rica em quercetina, um flavonoide que melhora a função endotelial. A canela regula o açúcar no sangue e melhora a circulação periférica. O mel fornece energia rápida e ajuda na absorção de outros nutrientes. Mas, novamente, conhecer apenas os ingredientes não é suficiente. É preciso saber como preparar, quando consumir, em que quantidade e como combinar. Deixa eu te contar sobre outros homens que passaram pela mesma transformação que o Francisco, porque acredite, ele não foi caso isolado. Nos últimos anos, ajudei centenas de homens a recuperarem sua virilidade usando apenas ingredientes naturais. E cada história me emociona como se fosse a primeira. João, de 65 anos, aposentado da Petrobras, me procurou completamente arrasado. 5 anos sofrendo com baixa libido. Casado há 40 anos, ele me disse que não conseguia nem olhar para a esposa sem sentir vergonha. Doutor, eu me sinto um inútil. Minha mulher merece um homem de verdade, não o que eu me tornei. Os médicos que João havia consultado prescreveram hormônios sintéticos que custavam 350 por mês e causavam inchaço, irritabilidade e risco de problemas cardíacos. Ele estava gastando quase metade da aposentadoria em tratamentos que o faziam se sentir pior. Identifiquei que João tinha inflamação crônica severa, causada principalmente por anos trabalhando em ambiente tóxico e uma alimentação rica em industrializados. Ensinei a ele um protocolo específico com alho, cúrcuma e gengibre. Em 3 semanas, João me ligou eufórico. Doutor, voltei a me sentir homem. Minha esposa está radiante. Depois temos o Roberto, de 62 anos, empresário do ramo de construção. O problema dele era diferente. Conseguia ter ereção, mas não conseguia manter. Era uma frustração terrível. Ele me disse, doutor, é como se meu corpo me traísse na hora mais importante. Minha namorada é 15 anos mais nova e eu tenho medo de perdê-la. Roberto gastava 600 jailes por mês em medicamentos importados que comprava pela internet. Remédios que vinham sem garantia, sem procedência e que causavam palpitações cardíacas assustadoras. Ele estava literalmente arriscando a vida para ter uma ereção. O problema do Roberto estava na circulação sanguínea comprometida por anos de estresse e tabagismo. O protocolo dele incluía bicarbonato pela manhã, gengibre à tarde e uma combinação específica com limão antes do jantar. Resultado? Em 1 mês,
estava com a vida sexual completamente restaurada. E tem o Antônio, de 69 anos, que havia perdido completamente o interesse sexual. Doutor, minha esposa pensa que eu não a desejo mais, mas a verdade é que meu corpo não responde. É como se essa parte de mim tivesse morrido. Antônio estava tomando antidepressivos que matavam ainda mais sua libido, criando um ciclo vicioso terrível. Se você está me assistindo e se identifica com alguma dessas histórias, quero que saiba uma coisa: você não está sozinho. Aliás, se você chegou até aqui no vídeo, isso mostra que você tem coragem para buscar soluções. Muitos homens simplesmente desistem e aceitam a situação como normal do envelhecimento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que Deus ou a natureza criaram o homem para parar de funcionar sexualmente aos 60 anos? Claro que não. O que acontece é que nossos hábitos modernos, alimentação processada, estresse, sedentarismo, poluição, estão matando nossa vitalidade prematuramente. A boa notícia é que seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar quando você dá os nutrientes corretos. Francisco, João, Roberto, Antônio, todos eles achavam que era tarde demais. Todos achavam que teriam que conviver com o problema para sempre. E todos se surpreenderam com a rapidez da recuperação. O que mais me impressiona é a mudança na autoestima desses homens. Não é só a função sexual que volta, é a confiança, é o brilho no olhar, é a forma de andar, de falar, de se relacionar. É como se eles redescobrissem quem realmente são. E sabe o que é melhor? O custo. Enquanto esses homens gastavam entre 300 e 600 dólares por mês em medicamentos, a solução natural custa menos de 10 dólares por mês. 10 reais é menos do que você gasta em um lanche na padaria. Agora você deve estar pensando: doutor, isso tudo parece bom demais para ser verdade. Como ingredientes tão simples podem ter resultados tão impressionantes? E eu entendo perfeitamente sua desconfiança. Eu mesmo era cético até começar a estudar a fundo a bioquímica por trás desses compostos naturais. A verdade é que a natureza criou substâncias infinitamente mais sofisticadas do que qualquer laboratório farmacêutico consegue reproduzir. Mas vamos aos fatos científicos, porque quero que você entenda exatamente como e por que isso funciona. O bicarbonato de sódio, por exemplo, atua diretamente no que chamamos de equilíbrio ácido-base do sangue. Quando seu pH sanguíneo está ligeiramente alcalino, entre 7,35 e 7,45, seu corpo funciona otimamente. A hemoglobina transporta mais oxigênio, os nutrientes são absorvidos melhor e a circulação sanguínea flui com muito mais eficiência. Estudos da Universidade de Harvard mostram que homens com pH sanguíneo mais ácido têm 60% mais chances de desenvolver disfunção erétil. Por quê? Porque em ambiente ácido, o óxido nítrico, substância essencial para a ereção, não é produzido adequadamente. O bicarbonato corrige isso naturalmente. O alho contém mais de 100 compostos sulfurados bioativos. O principal deles, a alicina, é um vasodilatador natural, mais potente que muitos medicamentos sintéticos. Pesquisas publicadas no Journal of Nutrition demonstram que a alicina aumenta a produção de óxido nítrico em até 200% quando consumida corretamente. Mas aqui está o segredo que a indústria farmacêutica odeia. A alicina não causa efeitos colaterais porque ela trabalha em harmonia com seu corpo, não contra ele. Medicamentos sintéticos forçam reações que seu organismo não estava preparado para ter. Por isso, as dores de cabeça, enjoos e outros problemas. O gengibre possui gingeróis e shogaóis, compostos que atuam diretamente nos receptores de dor e inflamação. Eles bloqueiam a produção de prostaglandinas inflamatórias, as mesmas substâncias que anti-inflamatórios caros tentam bloquear. A diferença?
O gengibre faz isso naturalmente, sem agredir seu estômago, fígado ou rins. Estudos da Universidade de São Paulo comprovaram que o gengibre aumenta a circulação periférica em 40%, já na primeira semana de uso. 40%. É mais do que muitos vasodilatadores prescritos conseguem fazer, e sem nenhum efeito colateral. Mas o mais impressionante é a sinergia entre esses ingredientes. Quando usados em conjunto, eles criam o que chamamos de potencialização terapêutica. O bicarbonato prepara o ambiente corporal. O alho reduz a inflamação e dilata os vasos. O gengibre melhora a circulação e reduz a resistência vascular. É como uma orquestra tocando em perfeita harmonia. Cada músico sozinho é bom, mas juntos criam uma sinfonia. Essa é a diferença entre a medicina natural e a sintética. Uma trabalha com seu corpo, a outra contra ele. Você sabia que a própria Viagra foi desenvolvida baseada no mecanismo de ação do óxido nítrico? Os laboratórios simplesmente tentaram criar artificialmente o que a natureza já produz perfeitamente. Só que no processo, criaram uma substância que força reações, causa dependência e gera efeitos colaterais perigosos. Por isso Francisco, João, Roberto e centenas de outros homens tiveram resultados tão impressionantes. Eles não estavam forçando seus corpos a fazer algo artificial. Estavam simplesmente fornecendo os nutrientes corretos para que seus organismos voltassem a funcionar como foram projetados para funcionar. A medicina moderna esqueceu um princípio fundamental. O corpo humano tem uma capacidade extraordinária de se curar quando recebe o que precisa. Nossa função como médicos deveria ser apoiar essa capacidade natural, não substituí-la por químicas artificiais. Chegou o momento que você estava esperando. Vou compartilhar com você o protocolo exato que uso com meus pacientes. O mesmo que transformou a vida do Francisco, do João, do Roberto e de centenas de outros homens. Mas antes, preciso fazer um alerta importante. Não sou contra medicamentos quando necessários. Se você tem problemas cardíacos graves ou toma medicamentos controlados, consulte seu médico antes de fazer qualquer mudança. O protocolo funciona em 3 fases distintas. A primeira fase é a preparação, onde vamos limpar e alcalinizar seu organismo. A segunda é a ativação, onde introduzimos os compostos ativos. A terceira é a manutenção, onde consolidamos os resultados. Primeira fase, preparação, 7 dias. Você vai começar apenas com o bicarbonato de sódio. Uma colher de café rasa, não pode ser cheia, isso é fundamental. Diluída em 200 ml de água filtrada, em temperatura ambiente, 30 minutos antes do café da manhã. Nada mais, nada menos. Seu estômago deve estar completamente vazio. Por que começar só com bicarbonato? Porque precisa alcalinizar seu organismo primeiro. É como preparar o terreno antes de plantar. Se você jogar sementes em terra ácida, elas não vão germinar. Da mesma forma, se introduzir os outros ingredientes em um corpo muito ácido, não vão funcionar adequadamente. Durante esses primeiros 7 dias, você pode sentir alguns sinais de desintoxicação. Um pouco mais de sede, vontade de urinar com mais frequência, às vezes um leve cansaço. É normal. Seu corpo está eliminando toxinas acumuladas há anos. Beba bastante água e não se preocupe. Segunda fase, ativação, 21 dias. Agora, você vai adicionar o alho e o gengibre. De manhã, continue com o bicarbonato como antes. À tarde, 30 minutos antes do almoço, você vai tomar o preparado de alho. Um dente médio amassado, deixado ao ar livre por exatos 10 minutos, misturado com uma colher de chá de mel puro. À noite, 2 horas após o jantar, você vai tomar o chá de gengibre. Uma colher de sobremesa de gengibre ralado fresco em 300 ml de água quente, não fervente. A água deve estar quente,
mas não borbulhando. Deixe abafado por 10 minutos, coe e beba morno. É crucial respeitar esses horários e intervalos. O bicarbonato pela manhã prepara seu sistema digestivo. O alho à tarde aproveita o momento de maior atividade metabólica. O gengibre à noite melhora a circulação e ajuda na regeneração durante o sono. Durante esta fase, a maioria dos meus pacientes já começa a sentir diferenças significativas. Mais energia, melhor humor e sim, melhora na função sexual. Francisco me ligou no 12º dia, dizendo que se sentia 20 anos mais jovem. Terceira fase, manutenção. Depois dos primeiros 28 dias, você reduz a frequência. Bicarbonato apenas 3 vezes por semana. Alho 2 vezes por semana. Gengibre pode continuar diário se quiser, porque além de ajudar na circulação, fortalece a imunidade. Se você está assistindo este vídeo e pensando em tentar, deixe um comentário aqui embaixo contando sua idade e há quanto tempo enfrenta dificuldades. Quero acompanhar sua evolução. E se este conteúdo está sendo útil, não esqueça de curtir o vídeo para que mais homens possam ter acesso a essas informações que podem transformar suas vidas. Lembre-se, consistência é fundamental. Não adianta fazer uma semana e parar. Não adianta fazer de qualquer jeito. Seu corpo precisa de tempo e consistência para se regenerar. Francisco fez exatamente como eu orientei, sem pular nenhum dia, respeitando cada detalhe. O resultado você já conhece. Estamos chegando ao final da nossa conversa, mas na verdade para você, isso pode ser apenas o começo. O começo de uma nova fase da sua vida. Uma fase onde você não precisa mais se sentir envergonhado, frustrado ou incompleto como homem. Quero que você entenda uma coisa muito importante. O que compartilhei com você não é teoria. Não são promessas vazias. São protocolos testados e comprovados com centenas de homens reais, com problemas reais, que conseguiram soluções reais. Francisco existe, João existe, Roberto e Antônio existem, e os resultados deles podem ser seus resultados também. Mas para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão. A decisão de parar de aceitar uma vida sexual pela metade. A decisão de parar de gastar fortunas em medicamentos que fazem você se sentir pior. A decisão de assumir o controle da sua própria saúde e vitalidade. Sei que pode parecer simples demais. Sei que você pode estar pensando, se fosse assim tão fácil, todo mundo saberia. Mas a verdade é que a informação correta está disponível para quem realmente procura. E você procurou. Você chegou até aqui porque não desistiu de si mesmo. Você tem 2 opções a partir de agora. A primeira é continuar fazendo o que sempre fez, gastando o que sempre gastou, sentindo-se como sempre se sentiu. A segunda é dar uma chance para seu corpo se curar naturalmente, usando o que a natureza oferece de melhor. Francisco escolheu a segunda opção. Aos 73 anos, ele não se conformou em perder a mulher que amou por 45 anos. Ele lutou, ele seguiu as orientações, ele foi consistente. E hoje, aos 74 anos, vive uma segunda lua de mel com sua esposa. Imagine como seria sua vida se, daqui a 1 mês, você voltasse a se sentir confiante como homem. Imagine o brilho de volta nos seus olhos. Imagine a alegria da sua parceira ao perceber que você voltou a ser aquele homem que ela conheceu. Imagine não precisar mais gastar centenas de reais todo mês em medicamentos. Essa não é fantasia. Essa é a realidade que centenas dos meus pacientes vivem hoje. E pode ser sua realidade também. Minha missão como médico sempre foi ajudar homens a recuperarem não apenas sua saúde sexual, mas sua dignidade, sua autoestima, sua alegria de viver. Porque acredito que todo homem, independentemente da idade, merece se sentir pleno e completo. Você merece relacionamentos satisfatórios. Você merece se olhar no espelho e se orgulhar do homem que vê refletido.
Você merece viver plenamente sua masculinidade sem medo, sem vergonha, sem limitações. O protocolo que compartilhei está nas suas mãos. Os ingredientes estão na sua cozinha ou a poucos metros de você no supermercado mais próximo. O conhecimento você já tem. Agora só falta uma coisa: sua decisão de começar. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem, não deixe para quando tiver tempo. Sua vida sexual, sua autoestima, sua felicidade não podem esperar. Elas merecem atenção hoje, agora, neste momento. Comece hoje mesmo. Seu futuro eu vai agradecer por essa decisão. Sua parceira vai agradecer. E quem sabe, daqui a algumas semanas, você seja mais um homem contando uma história de transformação e renovação. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhares de homens já passaram por isso e venceram. Você também pode vencer. Sua nova vida como homem pleno e confiante começa hoje. A decisão é sua.